Tá liberado gastar verba pública com clube privado em São Paulo? Parece que sim. A Prefeitura de São Paulo gastou quase R$1 milhão sem licitação para reformar um campinho de futebol. O melhor é que isso está acontecendo durante o período eleitoral, em que o atual prefeito, Ricardo Nunes, pretende se reeleger. Mais um escândalo na conta de Nunes. Hoje também você pode conferir. TSE alerta que 53 locais de votação em 10 municípios do estado do Rio de Janeiro vão mudar por serem possíveis alvos do crime organizado. De portas abertas, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski assinam uma portaria para garantir que nenhum bloqueio de trânsito impeça os eleitores de votarem nas eleições para prefeito. Essas e outras notícias você confere agora. E se você gosta dos nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, ative o sininho e receba tudo em primeira mão aqui no canal da Mídia Ninja. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura do Ipiranga, contratou uma empresa para reformar o campo de futebol do Centro Esportivo Vila Carioca, um clube privado no bairro do Ipiranga. A obra, onde será reformado o campo de futebol na sede do clube, com um custo de quase R$950 mil, ocorrerá durante o período eleitoral, em que o atual prefeito, Ricardo Nunes, disputa a reeleição. Um órgão da Secretaria Municipal de Gestão emitiu um documento informando que a área é privada e que pertence ao INSS. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro informou que 53 locais de votação em 10 municípios do estado serão alterados por questões de segurança, afetando 171 mil eleitores. O presidente do tribunal, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, destacou que esses locais podem ser alvos de ações do crime organizado, o que pode resultar em coação e até violência para eleger o candidato de preferência do grupo criminoso. Além disso, essa mudança também evita que os eleitores se desloquem por mais de 1 quilômetro para votar. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinaram uma portaria para garantir que nenhum bloqueio impeça os eleitores de votarem nas eleições para prefeito. Em 2022, foi realizada uma operação que dificultou o trânsito de eleitores que se deslocavam para votar no Nordeste. Lewandowski afirmou que a parceria entre o TSE e o Ministério é um passo para garantir a circulação da população e evitar a repetição dos atos vergonhosos do passado, quando eleitores foram impedidos pelo próprio Estado de se locomoverem livremente para votar. Após medidas do governo federal para combater a extração e o comércio ilegal de ouro no Brasil, a produção mineral caiu 84%. Isso porque uma das principais ações foi o uso obrigatório de notas fiscais eletrônicas nos garimpos, substituindo o preenchimento em papel, que facilitavam fraudes. Em 2023, a produção caiu 45%, o equivalente a mais de 4 bilhões de reais. Neste ano, entre janeiro e julho, o volume de produção dos garimpos reduziu 84%, sendo São Paulo e Mato Grosso os estados com maior queda nas exportações. André Lima, secretário do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, acredita que há interesse político em parte dos incêndios florestais da Amazônia, além dos fenômenos climáticos. Segundo ele, este é o maior ano de seca, nos últimos 60 anos na região. André Lima afirmou que metade dos incêndios criminosos é causado por pessoas que se beneficiam de forma ilegal da ocupação do solo. Outra parte envolve pessoas que estão usando fogo para queimar uma roça, por não terem tratores, e aqueles que queimam lixo à beira da estrada devido à falta de saneamento básico. Durante a Cúpula do Futuro, realizada nos Estados Unidos, líderes mundiais dos países se reuniram para assinar um documento com 56 ações voltadas para o futuro e benefício do planeta, incluindo a erradicação da pobreza e fome. O evento também abordou a preocupação com as mudanças climáticas e com os efeitos adversos que causados em populações especialmente vulneráveis. Apesar de serem medidas em prol do futuro, alguns países se opuseram à aprovação, entre eles Rússia, Nicarágua e Coreia do Norte. Agora confira um trecho importante do nosso presidente Lula, alertando sobre a situação do planeta na Assembleia Geral da ONU. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030. Brasileiras e brasileiros continuarão a derrotar os que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários.
A democracia precisa responder às legítimas aspirações dos que não aceitam mais a fome, a desigualdade, o desemprego e a violência. No mundo globalizado, não faz sentido recorrer a falsos patriotas e isolacionistas. Tampouco a esperança no recurso a experiências ultraliberais que apenas agravam as dificuldades de um continente depauperado. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação. As condições para acesso a recursos financeiros seguem proibitivas para a maioria dos países de renda baixa e média. O fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em saúde, educação, reduzir as desigualdades e enfrentar a mudança do clima. Países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maior do que os Estados Unidos. É um plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos. Sem maior participação dos países em desenvolvimento na direção do FMI e do Banco Mundial, não haverá mudança efetiva. Enquanto os objetivos do desenvolvimento sustentável ficam para trás, as 150 maiores empresas do mundo obtiveram juntas um lucro de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. A fortuna dos 5 principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África e na Ásia, mas ele também persiste em partes da América Latina. Mulheres e meninas são as vítimas maiores de pessoas em situação de fome no mundo. Não bastam ajustes pontuais. Precisamos contemplar uma ampla revisão da Carta. Sua reforma deve compreender os seguintes objetivos: a transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum para o tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate à mudança climática, com capacidade real de inspirar as instituições financeiras. A revitalização do papel da Assembleia Geral, inclusive em temas de paz e segurança internacionais. O fortalecimento da Comissão de Consolidação da Paz. A reforma do Conselho de Segurança, com foco em sua composição, método de trabalho, direito de veto, de modo a torná-la mais eficaz e representativa das realidades contemporâneas. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente. Essas são as principais notícias da manhã desta terça-feira na Mídia Ninja. Se você gostou, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro das notícias mais quentes do Brasil.